que a providência divina nos estará ofertando. É para que possamos vencer esta tarde de alma e coração com alegria, com aquela felicidade, eu diria felicidade inédita, porque viver um momento quanto este, embora já hayamos vivido outros tantos, mas sempre o momento atual nos reserva informações inéditas, aprendizados novos. Então vamos aproveitar. E eu vou parar por aqui, porque é a minha professora de física, a Benê. Ela é a minha professora de física. Aquelas coisinhas que eu aprendi ali, pô, isso é pouca coisa. Mas, por exemplo, a fórmula da relatividade de Einstein, assim, que todo átomo é divisível ao infinito, o peso atômico, naturalmente, dos átomos, tudo isso eu aprendi com Benê. Não é verdade? Ela é minha professora de física. A gente vê a Benê assim, ela se mantém naturalmente novinha, tal, conservada, mas ela é uma mulher. Bom, gente, então olha, a Benê vai nos fazer uma palestra. Qual é o tema de hoje? Médiuns encarnados e desencarnados. Olha, o tema é, na verdade, um temaço. Vocês existem o local? É um temaço. Onde vamos estar aprendendo muito, porque nós vemos isso em André Luiz. Assim, bastante. Mas não vou dizer nada, porque não quero estar atrapalhando a surpresa que a Benê nos vai apresentar. Então vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Bom, a André Luiz, especialmente em Missionários da Luz, ele descreve para a gente e nos dá exemplos muito importantes a respeito dos missionários, dos médiums, e ele vai colocando a trajetória de alguns médiums, tanto encarnado quanto desencarnado, e as consequências das escolhas, do livre-arbítrio de cada médium, né? E isso é extremamente importante para a gente analisar, porque a doutrina espírita, ela é, na verdade, o esteio, ela é a base, a gente fala assim, ela é o abrigo da mediunidade, né? Foi a partir de Kardec que a mediunidade começa a ser entendida. Foi com muito trabalho, desde de meados do século XIX e até hoje, que os médiuns passam a ser aceitos, né? E os fenômenos mediúnicos passam a ser vistos com uma certa normalidade. Porque nós sabemos historicamente que os médiuns sofriam muito. Ou eles eram considerados bruxos, ou eram considerados santos. De uma forma ou de outra, cada vez que a mediunidade mais ostensiva se manifestava, o indivíduo que fazia parte dela, ele sofria constrangimentos na sua liberdade e nas suas expressões. Nós temos na história do cristianismo, e claro, para a gente aqui do Ocidente, na Igreja Católica Apostólica Romana, infinitos exemplos, né? Como Teresa d'Ávila, que passa a ser uma doutora da Igreja, porque era de uma família muito influente. Nós temos Joana d'Arc, que também era de uma família muito influente, mas acaba queimada numa fogueira, né? Então, nós temos, por exemplo, a aceitação da mediunidade com uma reserva muito grande, né? Benedito, que é um santo da Igreja Católica, também é etíope, vem para a Itália, e ele produzia fenômenos incríveis. Ele acaba trancafiado num convento, porque ele era um médium de cura, ele era um médium de transporte, ele era um médium de efeitos físicos fantásticos, né? Então a gente tem muitas informações durante todo o transcorrer do cristianismo de pessoas que são perseguidas pelo fato de serem médiums, né? E até hoje, em alguns lugares,
nós espíritas ainda somos vistos com reserva, né? Nós somos os adoradores de gatos, nós somos aqueles que mexemos com fenômenos ocultos, né? Para as pessoas que não entram dentro de um centro kardecista, elas não têm ideia de que não há nada de oculto por aqui, e que o Kardec, na verdade, faz, o que o Espiritismo, na verdade, trouxe, à luz, é que todo fenômeno mediúnico é um fenômeno natural. E a mediunidade, então, é vista por nós como sendo um dos sentidos, né? Nós temos, na verdade, 6 sentidos. Não? Então, eu até fiz uma figurinha para lembrar a gente. Os nossos sentidos são muito estudados. A gente tem, por exemplo, o tato, né? Que é um sentido transmitido através da pele para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro. Claro, as sensações de dor, temperatura, pressão, né? Todas essas sensações transmitidas pelo nosso sistema sensor é levado aqui, olha, nessa regiãozinha aqui do cérebro, que é essa parte que é responsável pela decodificação de temperatura, de pressão, de dor, de tato. A gente chama de córtex somestésico. Pois bem, um outro sentido nosso, o sentido da visão, né? O sentido da visão captado pelo olho, que é um sistema óptico, então a luz refletida por todos nós, chega aos nossos olhos, forma a imagem aqui na retina, ela está ligada ao nervo óptico, que vai mandar essa imagem aqui, ó, lá para os córtex visual. Então, o nosso cérebro, ele é uma máquina capaz de decodificar essas ondas eletromagnéticas que vão carregando esses sinais. Então, a gente tem aqui os sinais formadores da imagem, que vai ser decodificado aqui pelo nosso cérebro no córtex visual. O nariz, por exemplo, é outro órgão que nos permite nos relacionarmos com o nosso ambiente, o olfato. Então, os nossos sentidos, a visão, o olfato, veja que fica muito bem localizado no nosso corpo carnal, né? A gente tem aqui, olha, o nariz, aí a gente vai ter aqui, olha, o córtex olfativo, que vai dizer para a gente dos cheiros, dos aromas agradáveis e desagradáveis. O paladar, captado pela língua, e que também tem uma região no cérebro que decodifica o nosso paladar. E as ondas sonoras, né, que vão passar aqui pela nossa orelha e vai para uma outra região do cérebro, onde é o centro auditivo. Então, repare, até aí os fisiologistas estudaram e já estamos muito avançando nessa direção. Tem até, aqui no Brasil, um médico que desenvolveu, o Dr. Orozimbo, da Universidade do Estado de São Paulo, da Unesp, ele desenvolveu um ouvido artificial. Então, pessoas surdas, ele coloca aqui um aparelhinho nessa região, que é capaz de mandar as ondas captadas pelo ouvido e a pessoa passa a ouvir. Nós já estamos conhecendo muito tudo isso. Agora, e a mediunidade? Eu disse que ela é um 6º sentido. Ela também é localizada no corpo carnal? Pois bem, desde o século XVII, René Descartes coloca para a gente que essa glândulazinha aqui, a glândula pineal, segundo Descartes, é ela a responsável pela ligação do nosso corpo carnal com a nossa alma. Então, Descartes usa a pineal e fala que ela tem assim um formato similar a de um olho, tamanho assim de uma semente de laranja aproximadamente, né? Alguns dizem até que ela é um órgão atrofiado, mas desde o século XVII ela já é considerada aí um órgão capaz de nos colocar em contato com o plano espiritual. Isso vem de Descartes e vai sendo estudado, não só Descartes, mas um fisiologista inglês,
que usava um pseudônimo de Rampa, ele também estuda a pineal e ele também confirmava a suspeita ou a teoria levantada pelo René Descartes de que a glândula pineal era uma glândula espiritual. Pois bem, então aí nesse pedacinho estaria colocada a glândula pineal, que segundo fisiologistas atuais, por ter um cristal, esse cristal de apatita, é um cristal mesmo, uma pedra, mas a gente tem ele dentro da nossa cabeça, é bonitinho, olha, é lindo aliás, né? Azul, e a gente tem micro pedacinhos desse cristal na nossa glândula pineal. Como ela funciona? Ela funcionaria como uma antena. Quando nós enviamos, o nosso cérebro recebe ondas eletromagnéticas, lembre, eu havia comentado na palestra passada, que o nosso sistema nervoso, ele funciona através de pulsos elétricos, que são ondas eletromagnéticas de frequências determinadas. Pois bem, esse cristal que está com micropartículas, nanopartículas dentro da nossa glândula pineal, ao receber essas ondas, entraria em vibração, em sintonia e conseguiria decodificar essas ondas. Então, a glândula pineal passa a ser, então, uma antena. E veja que interessante, isso foi proposto, não exatamente falando do cristal de apatita, que é mais recente, mas todo esse conhecimento de que a mediunidade reside, ou o sentido da mediunidade está intrinsecamente ligado com a pineal, nos livros sobre a vida no mundo espiritual de André Luiz. Bom, enquanto os sentidos no nosso corpo carnal estão localizados, então a gente tem a fala, tem o paladar, a audição, a visão, o tato, todas as sensibilidades muito bem localizadas. O André, nesses livros que ele traz para a gente, desde o nosso lar até e a vida continua, ele vai mostrando, pelas histórias e pela ciência que ele nos coloca, que quando a gente está em estado de desencarnar, o nosso corpo espiritual, ele não tem exatamente um órgão localizado. Até Kardec falava muito isso, né? Ele dizia assim, que haviam espíritos que alegavam que escutavam pela perna, pelo braço. Por quê? Porque eles não sabiam explicar direito, eles ouviam a partir do corpo espiritual deles, né? Eles não tinham palavras para explicar isso. A gente comentou em dias passados, e vocês aqui se comentam muito, que é o perispírito, o modelo organizador biológico do nosso corpo. Então essa dualidade proposta na filosofia por René Descartes e que vem sendo trabalhada desde o século XVII na ciência constituída, ela, no espiritismo, quando ele vem com a ciência da formação do ser humano, ele já deixa claro para a gente como é. Então, o nosso espírito, a nossa centelha divina, que deriva do princípio inteligente, criado por Deus, o nosso eu eterno, ele vai aurir da matéria em torno do planeta que ele vai habitar, uma matéria quintessenciada, e vai formar o corpo espiritual dele, tá certo? Foi assim que a gente aprendeu. Então, nós temos um corpo espiritual feito de matéria, que a gente não enxerga em estado normal, quando encarnado, que a gente não consegue tocar no estado normal, porque é uma matéria que está vibrando num plano superior, num plano diferente do nosso, tá certo? É esse corpo espiritual, chamado de modelo organizador biológico por André Luiz, que vai guardar nele, né, os centros de força. Então, da mesma forma que o nosso corpo carnal tem órgãos responsáveis pela circulação do sangue, responsável pela produção dos hormônios do sistema endócrino,
o nosso corpo espiritual tem os centros de força responsáveis pela circulação da nossa energia espiritual. Nota o seguinte, essa glândula pineal, ela estaria ligada aqui ao chácara coronário e ao chácara da terceira visão, como falam os hindus, né? A gente não faz esse tipo de referência. Pois bem, todos esses chácaras estão ligados, então, ao chácara maior coronário que vai comandar. Então, no corpo espiritual a gente tem as forças criativas no centro genésico, o centro gástrico, de gestão e absorção de energia, o esplênico, que controla o volume de sangue, o centro cardíaco, laríngeo, da fonação, o cerebral, córtex cerebral, sentidos e hormônios, e o centro coronário. A pineal estaria ligada a esses dois. O coronário é aquele que recebe a influência maior do plano espiritual, né? E ele também comanda os demais centros de energia. E a glândula pineal, ela teria então um comando de todo o nosso sistema endócrino. É ela, por exemplo, a partir desses cristais de apatita, que vai regular o ciclo menstrual da mulher com as fases da lua. Então veja, ela tem uma ação direta no nosso corpo carnal, uma ação concreta e conhecida pelos médicos. Agora, as funções das glândulas, da glândula pineal, exposta por André Luiz nos livros de Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos, Missionários da Luz, aquele Mecanismos da Mediunidade, todos esses livros, algumas constatações foram comprovadas cientificamente 60 anos depois. Não todas, mas algumas das colocações de André Luiz foram comprovadas, e a gente tem isso documentado num artigo que saiu na revista inglesa de endocrinologia em 2013. Até eles levantaram, os cientistas que analisaram o trabalho de André Luiz e perceberam que o que André Luiz havia colocado a respeito da função da glândula pineal não só era correto, como era desconhecido da ciência de então. Então eles levantam para eles uma hipótese, né? Para a gente é uma constatação de que o Chico Xavier, com o pouco conhecimento que tinha, com a pouca instrução que tinha, como que ele conseguiu essas informações científicas de tamanha precisão? Aí eles levantam uma pergunta: será mesmo que ele tinha influência do plano espiritual? Você acha, pessoal? Não sei, né? Pode ser, né? Pode ser que ele seja um médium, né? E que ele tenha recebido do plano espiritual estas informações e gentilmente passado a todos, né? Então a gente tem a certeza absoluta de que a mediunidade é uma característica. Não, ela é um sentido e todos nós possuímos esse sentido. Isso é claro. E ele está localizado no nosso cérebro, nessa glândulazinha que fica lá dentro do cérebro, bem assim no meio dele, né? Isto a gente vai lembrar aqui agora, novamente por André Luiz, que quando a gente está encarnado, nós estamos protegidos dos nossos maiores vícios, embora a gente não saiba isso. Por quê? Porque as nossas sensações, elas são amortecidas pelo corpo carnal. Então, as nossas dores, elas são bem menos intensas quando a gente está encarnado. O nosso corpo espiritual, ele é extremamente sensível, né? E o Sol agora até está escrevendo a respeito das capacidades do nosso corpo espiritual, do perispírito, a bicorporiedade, por exemplo, que conferiu santidade a Antônio de Pádua. Antônio de Pádua, ele estava num lugar, ele se desdobrava e aparecia em outro.
para resolver algumas questões. E isso deu a ele a santidade. Claro que nós sabemos que ele é um espírito extremamente evoluído e que merece sim ser chamado de santo, né? Um espírito de grande luz e que nos auxilia muito. A bicorporeidade é comentada por André Luiz do livro Missionários da Luz, quando ele coloca que, acho que no capítulo 1 já, um médium na sessão espírita, ele vai ser ajudado pelo mentor dele para fazer a bicorporeidade, quer dizer, o corpo espiritual dele ia sair. E como ele estava ainda em treinamento, na hora que ele sai do corpo espiritual, ele carrega junto com ele o duplo etéreo e quase morre. Então tem que voltar rapidinho, deixar o princípio vital no corpo e recomeçar a bilocação, né? Pois bem, a capacidade refletora do perispírito quer dizer o quê? Né? Que a luz iluminando o corpo espiritual, esse corpo espiritual reflete a luz e a gente consegue ver. É assim que a gente vê tudo e é assim que a gente vê o corpo espiritual. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que o corpo espiritual, opa, que bom que sumiu. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que isso daqui de vez em quando desliga, gente. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que o corpo espiritual é feito de matéria. Então, ele tem densidade. O que é a densidade? A gente pode explicar assim. A densidade da água é 1000 vezes maior que a densidade do ar. Quer dizer, se você pegar um copo com água, você tem 200 gramas. E se você, de água lá dentro, um copo de 200 ml, copinho normal. Se você pegar esse copinho normal, cheio de ar, ele vai ter 0,2 gramas naquele volume. Então, a água é 1000 vezes mais densa que o ar. O nosso corpo espiritual, ele é denso, ele tem matéria espiritual. Por ele ter matéria, a gente fala que ele tem ponderabilidade. Quer dizer o quê? Que ele se submete à ação da força-peso, que é a força que derruba as coisas. Quer dizer que se eu for um espírito, assim que quero catar muita matéria espiritual para formar o meu corpo espiritual, ele vai ser muito denso? Vai ficar mais pesado na ação gravitacional. Tá? Então a gente tem que pensar aí no que a gente vai recolher para formar nosso corpo espiritual. Além disso, ele é luminoso, emite luz própria. Nós emitimos uma luz que nossos olhos não captam quando a gente está encarnado, que são as ondas na região do calor de infravermelho. Tanto os Estados Unidos faz uma propaganda enorme disso. Quando alguém tenta atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos, eles têm câmera de vigilância capaz de captar essas ondas de infravermelho e mostram assim o perfil da gente, né? Nós emitimos quando encarnado. Agora, o nosso corpo espiritual emite uma luminosidade que vai depender do nosso estado vibracional. Quanto mais evoluído o espírito, mais bonita é a luz que ele emite. Mais colorida, mais diáfana, mais translúcido é esse corpo espiritual. A expansibilidade significa o quê? Que esse corpo espiritual não está contido nessa caixa que é o nosso corpo material. Quanto, novamente, mais elevado é o espírito, maior é a expansão do corpo espiritual. E a interação do corpo espiritual com a atmosfera natural é a aura. O André fala que a nossa aura, que é a aura dos espíritos, são emanações mento-eletromagnéticas. Por isso que um médium vidente, quando vê a aura de alguém, ele consegue, com os seus limites, é claro, dizer se a pessoa está doente, se a pessoa está sã, se a pessoa está bem ou mal intencionada. Porque o nosso pensamento vai colorir a nossa aura. E pelas cores captadas, sabe-se o que a gente está pretendendo no momento, tá certo? A gente não esconde nada dos olhos espirituais. E aí é que é engraçado. Nós temos todas essas capacidades, todos esses sentidos,
Mas o nosso corpo espiritual não localiza a visão num órgão. Por quê? Ele enxerga mesmo com os olhos fechados. Um médium vidente, ele pode fechar os olhos e enxergar um evento. Por isso que a gente fala que no corpo espiritual, os nossos sentidos não estão localizados. Pois bem, então aí vem aquela pergunta, né? Quem é o médium? Como ele é? André Luiz, quando ele vai falar dessa mediunidade vista no plano espiritual, você lembra lá da figurinha que a gente colocou para falar do nosso cérebro, de algumas regiões onde se decodificam os nossos sentidos, né? Aqui algum artista fez para a gente uma concepção do que descreve André Luiz quando ele olha através de um aparelho chamado psicoscópio para um médium na sessão, isso em Missionários da Luz. O médium começa a se concentrar para entrar em relação com a equipe espiritual que o conduz. E André fala que a glândula pineal, essa sementinha, começa a brilhar, cada vez com um brilho mais intenso, ilumina todo o cérebro e essa irradiação de luz passa para o espaço. É quando ele se concentra com a ajuda do mentor dele para fazer o trabalho mediúnico daquele momento. Aí André olha e fala assim, mas por que só ele? Por que os outros não conseguiram? Ele é então lembrado que esses outros não conseguiram entrar nessa situação de emissão de energia tão brilhante porque estavam preocupados com outras situações. E aí a gente fica pensando, né? Nossa, todos temos perispírito e glândula pineal, não temos? Então todos somos médiuns, não é? O André, ele fala pra gente assim, olha, o Ministério da Comunicação no nosso lar é responsável por preparar aqueles de nós que vêm para cá para ser médium. E na hora que ele está, às vezes, eles ficam sendo preparados durante 30, 40 anos lá na colônia Nosso Lar. Mas não é só o solo que foi preparado. É o solo e mais um grupo de espíritos que vão trabalhar aqui na Terra. Não é só a Abenê que foi preparada. Não, é a Abenê e mais um grupo de espíritos que se afinizam com ela e que precisam trabalhar. E assim, cada um de nós, com sua maior ou menor responsabilidade, tem um trabalho a ser feito e teve um planejamento. Os espíritos superiores se dedicam dando aulas a todos nós. Médiuns, todas as noites, quando se colocam na devida vibração, exatamente canalizando, vai deitar, faz uma oração, passa por todos os momentos que viveu no dia, perdoando e se perdoando das mazelas, das coisas erradas, dos tropeços que a gente dá. Na hora que deita, o mentor vem e nos convida para uma boa aula no plano espiritual. André deixa isso muito claro. E até eu peguei a Marlene Nobre, num livro que ela... Na verdade, foi num artigo que ela colocou na internet há tempos atrás, algum tempo já. Ela faz algumas perguntas para a gente identificar se a gente é médium. Daí ela faz assim, ó. Se você sente batedeira no coração, taquicardia, arrepios pelo corpo, vontade de chorar sem motivo, irrita-se com qualquer fato, tem sonolência exagerada, ou outros distúrbios de sono, como insônia, terror noturno, se padece há anos de dores no corpo, sem que se encontre uma causa definida, se sente um pânico terrível, e se você tem pelo menos 1, 2 ou 3 destas situações, provavelmente você é médium. Se você já foi ao médico, tomou remédio, fez tudo e não sara disso, você é médium.
Ai, eu fiquei tão contente que eu estava lá lendo isso, falei, oba, eu sou, estou feliz, eu tenho todos esses distúrbios aí. Às vezes eu não durmo direito, às vezes me dá medo, às vezes não sei o quê. Estava muito contente, né? Aí, claro, pesquisando sobre mediunidade lá, uma das milhares de entrevistas do Chico Xavier, olha que bonitinha a resposta, gente, fiquei alegre por 3 minutos. Olha, indagado sobre o conceito de mediunidade, ele enfatiza: na essência, mediunidade é afinidade, sintonia, estabelecendo a possibilidade do intercâmbio espiritual entre criaturas que se identificam na mesma faixa de emoção e pensamento. Aí em seguida ele esclarece: bom, os sintomas podem ser variados de acordo com o tipo de mediunidade. Irritabilidade, sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico definido, mau humor, choro inexplicável, podem indicar a necessidade de esclarecimento e estudo. Então, gente, é bem assim, sabe? Aí eu falei, não, né, o Chico tá bravo, deve ter brigado com o Emmanuel, aí chegou lá, né, e falou isso, né. Aí eu tenho um livro do Emmanuel, que o Chico psicografou, Emmanuel, chama, do Emmanuel, né. E é no capítulo 11, o Emmanuel vai falar sobre os médiuns. Aí ele fala assim, carinhosamente: médiuns, em geral, são almas que fracassaram desastrosamente. Olha só que bonito. Elas contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e agora resgatam, sob peso de severos compromissos, ilimitadas responsabilidades, um passado obscuro e delituoso. Nossa, eu fico imaginando a humildade do Chico Xavier, porque o guia máximo dele fala isso de médium, né? E o Chico lá, tá bom, Emmanuel, tá bom, disciplina, disciplina, é isso, né? Aí ele continua, ele fala: o pretérito dos médiuns muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e erros glamurosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais, pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna ou da inteligência, e que regressam ao orbe terrestre para sacrificarem-se em favor de grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. A maioria dos médiuns são almas arrependidas que procuram arrebatar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifício tudo quanto esfacelaram em seus instantes de criminosas arbitrariedades. Simpático, Emmanuel, né? Eu até cruzei os braços e agora eu já não tenho mais, viu, gente? Eu vou em palestra espírita, eu não durmo. Tem mais essa coisa de dormir, não, tá ótimo, certo. Também não tenho medo à noite. Acabou. Sabe assim? Acabou o medo, porque deu para notar que o médium, ele não recebe nenhuma benesse por ser médium. Ao contrário, ele tem que trabalhar dobrado, né? E mais ainda, né? O Kardec ainda fala: a mediunidade ostensiva não quer dizer que a pessoa é moralmente evoluída. Não tem relação direta. Um médium que consiga fazer, tem clarividência, clareaudiência, levita, não quer dizer por tudo isso que ele é uma pessoa maravilhosa, né? Jesus também avisava a gente: cuidado com os falsos profetas. Não é porque eles realizam proezas que eles estão fazendo o que é melhor, né? Que eles estão usando as suas capacidades a benefício de todos. Que as palavras e as teorias que eles trazem sejam evolutivas, na verdade. Jesus chamava a atenção da gente para isso. Aí vem
Kardec chama a nossa atenção, aí vem Chico Xavier, Emmanuel, o André Luiz e toda aquela equipe chilapna a gente de novo. Calma, cuidado, não fiquem maravilhados. E a hora que a gente encontra ao nosso lado um irmão nosso que é médium, quando a gente lê o livro Missionários da Luz, e a gente vê, né, a história do Acelino, a história do Joel, que são médiums que já estão desencarnados, e André está no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, assistindo uma palestra sobre a tarefa mediúnica aqui na Terra, de preparação para espíritos que iriam reencarnar como médiums. Ele olha de um lado e do outro e vê pessoas com os olhos marejados, chorando mesmo, envergonhadas, porque foram preparadas durante anos, durante décadas, vêm para a Terra, começam muitas vezes o trabalho, vai pelo caminho certo, de repente começa a se sentir o máximo, a se achar a última bolachinha do pacote, esquecendo que normalmente é a que está quebrada, né? Tem que lembrar, se eu sou a última do pacote, provavelmente estou quebrada, né? Vamos tomar cuidado com isso. Então o André chama muito atenção a isso, né? Porque foram médiuns assim, um médium que veio com a capacidade de vidência para olhar vidas passadas, para auxiliar pessoas que estavam caminhando aqui com grandes dificuldades. E esse médium se desvia do caminho, acaba desencarnando cedo, chega lá no plano espiritual todo danado, né? Um outro que devia trabalhar nas sessões mediúnicas, aí esquece, eu que não vou mesmo, né? Tô fora, não falo com o espírito, não sei o que lá, e não assume a responsabilidade, volta convulsionando para o plano espiritual, tendo que tratar algo similar a uma epilepsia lá, né? Então a gente precisa lembrar isso, mas precisa lembrar porque, agora eu vou olhar assim, ele é médio, hein? Gente, não é assim não, todos nós somos, não me venha, você é médio, olha quantos dedos estão apontados para o outro lado, né? Todos nós, na realidade, temos que lembrar que como espíritas, muitas vezes nós colocamos no ombro do médium uma responsabilidade imensa. Ele é um médium de cura, mas eu vou lá, ele tem que me curar, é obrigação dele. Ele tem que me curar, afinal de contas, ele foi preparado para isso. E nós nos esquecemos que nós também, com a nossa pequena mediunidade, precisamos nos renovar. Que a nossa doença, muitas vezes, está inconscientemente gravado no nosso arquivo espiritual. E que a gente não quer perder aquele vício, inconscientemente. Não é consciente, mas inconscientemente. E aí a gente não aceita aquela renovação que nos é proposta. Nós precisamos lembrar isso, né? Jesus era um médium, Jesus era um curador incrível, mas ele só curava se a pessoa dissesse ou se colocasse à disposição. Ele chegava para o cego e falou: o que você deseja? Aí o Pedro não ficou bravo: Jesus, o rapaz é cego, o que ele está querendo? Sarar da cegueira. Aí ele: calma, Pedro, o que você deseja? Você tem certeza que você quer sarar da sua cegueira? Por quê? Porque a gente tem que se pôr na posição de receber. Nós também somos responsáveis pela nossa cura. E nós precisamos lembrar, em especial, que muitas vezes a dor que a gente está sentindo não é uma dor sacrifício, pode ser uma dor de precaução. Vai saber, se a minha Joanete não doer muito, onde esses meus pés vão me levar, não é? Às vezes uma dorzinha de Joanete assim, você tem que sentar e parar e deixar o pé parar de doer, é o tempo que você tem para pensar: será que eu vou lá ou não, né? Ou aquela tosse que não para, será que não é para prestar atenção? Eu vou falar ou eu vou calar nesse momento? Então, muitas dores que nós temos são dores precaução. E são nossa
salvação, é nossa ajuda máxima, né? Outro dia alguém me falou assim, mas por que médium, que nem o Chico Xavier? Você é espírita? Como você pode ser espírita? O seu ícone sofria até não poder mais? Eu disse assim, cristão tem realmente alguma falha ali, né? Porque Jesus, por exemplo, né? Ele é o nosso mentor maior, e olha como sofreu, né? O que será que ele fez? Não, qual é a grandeza daquele Espírito que nos deu essa dor exemplo, que transpassa por milênios e nos coloca na posição de seres protegidos e felizes. E nos deixa seguros porque ele nunca nos deixou sozinhos. Então, às vezes, essas dores são dores proteção, são dores exemplo, são dores aviso. E esses médiuns, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como Ivone Pereira, como tantos outros, que estão em eminência, que estão em evidência, eles precisam muito, mas muito mesmo de todos nós. É nossa responsabilidade, enquanto espíritas kardecistas, orar por eles, protegê-los da vaidade, protegê-los do vício, ajudá-los com uma crítica bem colocada, ajudá-los ao analisar. O médium que faz uma psicografia, é um dever caridoso pegar o que chega do plano espiritual através do médium e ler e estudar para ver se está de acordo com Kardec e Jesus, para não expor esse médium às camadas mais cruéis da nossa população espiritual. Porque se tem um médium que está operando coisas boas, que está trazendo alegria e paz para o nosso coração, ele está contrariando em muito aqueles que continuam persistentes em manter a crueldade em seus espíritos. Todo aquele que faz o bem não atrai para si apenas os espíritos superiores para proteger e orientar, mas atrai também inimigos ferrenhos do bem. Então, gente, ao invés da gente pensar, ai, como eu queria ter mediunidade XYZ, a gente precisa lembrar que nós temos, se não a mediunidade ostensiva, nós temos a alegria de poder conviver com ela e orar por ela. Orar e vigiar, como Jesus pedia, para que estes nossos representantes maiores não escorreguem. Porque na hora que eles escorregam, eles carregam muito de nós juntos. Então nós precisamos, para a nossa própria proteção, proteger a doutrina que nos acolhe. Proteger com discernimento, proteger com estudo, proteger com lógica e com a humildade de quando perceber um erro nosso, nos reunirmos e procurarmos correção no caminho. Não é? Nos lembrando sempre dos avisos de André Luiz, de Emmanuel e de Kardec e de Jesus. Peça e obterás. Você sempre terá aquilo que você pede. Jesus não deixa uma prece sem resposta. Mas cuidado, como fala Emmanuel, crença por crença, a crença no plano maior e a crença no plano menor. Está lá em Palavras de Vida Eterna para a gente não esquecer. Muito obrigada.